Oi, eu sou o Lorival Santana, está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre a política, economia e tudo mais o que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. A União Europeia anuncia um acordo para a redução das emissões de metano. O Brasil é o quinto emissor do mundo por causa da pecuária e está fora desse acordo por enquanto. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, começa nesse domingo em Glasgow, na Escócia. Por causa da importância desse evento para o Brasil e para o planeta, nós vamos concentrar o programa de hoje nesse tema. Eu entrevistei o embaixador britânico em Brasília, Peter Wilson, sobre as expectativas do Reino Unido, que é o anfitrião da conferência, em relação ao Brasil e a todo o mundo. A gente tem também a análise da Glenda Rangel Rodrigues, consultora líder em qualidade do ar e descarbonização da Rainbow Brasil. O presidente Jair Bolsonaro apresentou na segunda-feira o Plano Nacional de Crescimento Verde. Teremos a análise da Clarissa Lins, sócia fundadora da Catavento Consultoria e minha colega no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. E o Facebook muda de nome em meio à crise de imagem da plataforma. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. O presidente Jair Bolsonaro lançou na segunda-feira o Programa Nacional de Crescimento Verde, que reúne um total de 411 bilhões de reais em recursos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para financiar projetos com critério ambiental. Além disso, 13 bilhões de reais de recursos novos do Banco Nacional, do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, foi liberado também para projetos. Além disso, foi criado por decreto o Comitê Interministerial com 11 ministérios para conversar sobre essas questões do crescimento verde, da geração de emprego verde, enfim, de toda essa transição da energia fóssil para a energia renovável e também, claro, o enfrentamento do desmatamento ilegal. Os 11 ministérios são o da Casa Civil, das Relações Exteriores, da Economia, da Agricultura, do Desenvolvimento Regional, das Minas e Energia, da Ciência, do Meio Ambiente, claro, da Infraestrutura, da Secretaria de Governo e do Trabalho. No lançamento do programa, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou do Plano ABC, o Agricultura de Baixo Carbono. É um plano que existe há 10 anos já e que, segundo ela, implementou 52 milhões de hectares de sistemas de produção que reduzem as emissões. E essa área é 46% acima da meta inicialmente projetada. E também houve uma captura de carbono 115% maior do que a meta. Agora, o ABC, além das 6 tecnologias que já incluirá mais 2, e a nova meta são 72 milhões de hectares. Dentro de 10 anos, o Brasil pretende capturar mais carbono do que emitir na agricultura. E aí o produtor rural recebe já uma cédula verde chamada CPR, e com isso ele se qualifica para receber pagamentos por serviços ambientais. É todo um modelo novo de negócios que está sendo criado para o Brasil e no mundo todo. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, me falou, por exemplo, que ele tem o interesse em incentivar os veículos híbridos a serem movidos a eletricidade junto com etanol. Então, em vez de a parte do combustível que alimenta a energia elétrica ser a diesel ou a gasolina, por que não a etanol, do qual o Brasil é um grande produtor? Ele me falou assim, na Amazônia não tem tomada elétrica, então em muitos lugares do Brasil os veículos terão que ter algum tipo de combustível para recarregar as baterias elétricas, e esse combustível deveria ser o etanol na visão dele. O Brasil tem como meta a neutralidade de carbono até 2050, que significa emitir e capturar
carbono na mesma quantidade, e também conservação florestal, uso racional de recursos naturais e geração de emprego verde. Esses são os objetivos do Plano Nacional de Crescimento Verde. E ele vai atuar em 6 segmentos: energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, o Brasil aprovou recentemente um marco do saneamento básico, tratamento de resíduos e o ecoturismo. No trimestre que vai de julho a setembro, houve uma queda de 14% no desmatamento, segundo os alertas de desmatamento do DETER, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Dentro desse plano existe, por exemplo, o programa Caixa Florestas, que tem um orçamento de 150 milhões de reais por ano para a recuperação e conservação de florestas e também apoio a comunidades vulneráveis, como os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, e o plantio de 10 milhões de árvores nos próximos 5 anos. Isso levará à proteção de 3 milhões e meio de hectares. Também a Caixa Econômica está encarregada de financiar moradia que tenha o selo ESG, de meio ambiente, de questões sociais e também de governança. Nesses preparativos, nessa corrida para a COP26, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, me disse que conversou com mais de 50 países, tentando convencê-los a aumentar as suas metas. A gente ouve agora a análise da Clarissa Lins, da Catavento Consultoria, e do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Para ela, o plano de crescimento verde vai na direção correta, mas lhe falta consistência. Olá, sou Clarissa Lins, sócia fundadora da Catavento Consultoria. É um prazer contribuir aqui com algumas reflexões a respeito do Plano Nacional de Crescimento Verde, feito pelo governo brasileiro na última segunda-feira, dia 25 de outubro. O plano, tudo indica, vai na direção correta. Ele estimula a conservação e o reflorestamento, estimula atividades ligadas à gestão de resíduo, energia renovável, mobilidade urbana, sempre na direção de procurar reduzir a emissão de gases de efeito estufa e gerar os chamados empregos verdes, ou empregos vinculados a o que é conhecido como economia de baixo carbono. Há também um anúncio de uma destinação de 400 bilhões de reais por meio dos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES eventualmente, mas também o Banco dos BRICS, o National Development Bank. Entretanto, apesar de estar na direção correta, esse anúncio carece, eu diria que, de maior consistência. Consistência essa que poderia estar mais claramente delineada num plano de ação, numa regulamentação mais clara, em marcos temporais bem definidas, em ferramentas e instrumentos de implementação bem definidos, além de fato de uma maior clareza com relação aos recursos aparentemente alocados. Analistas apontam que desses 400 bilhões, apenas 2,5 bilhões de dólares seriam de fato recursos novos. Portanto, resta saber se estamos requentando algo que estava aí disponível, mas ainda não alocado a projetos, ou se de fato estamos falando de novas iniciativas, de novos projetos e, portanto, de uma nova mentalidade para contribuir de fato para a neutralidade em carbono em 2050. Então, o que eu gostaria de ressaltar é que, apesar de estar na direção correta e de isso ser uma notícia boa, não resolve, eu diria que ainda falta de credibilidade na área ambiental com a qual esse governo lida. E lida pela sua baixíssima performance no combate ao desmatamento. O Brasil tem sofrido taxas crescentes de desmatamento, notadamente na Amazônia, e de acordo com especialistas na área, 99% disso sendo atividade ilegal. Por ser ilegal, não gera renda, não gera bem-estar, não gera impostos e, portanto, não contribui para a prosperidade e o desenvolvimento da região na qual ocorrem. Pelo contrário, coloca em risco toda a estabilidade hídrica
das nossas nascentes, coloca em risco a própria atividade hoje pujante no campo da agricultura, coloca em risco a nossa reputação, sem aumentar o bem-estar da população que lá se encontra. Portanto, para que o governo brasileiro chegue na COP26 com credibilidade, seria preciso demonstrar a retomada dos mecanismos de comando e controle que sabidamente são um sucesso no combate ao desmatamento. Foram empreendidos e utilizados por vários governos anteriores a esse, produziram quedas substanciais no desmatamento ilegal, e isso de uma maneira absolutamente compatível com o crescimento do PIB per capita da região, conforme demonstram estudos de uma iniciativa chamada Amazônia 2030. Portanto, na minha visão, o governo poderia se apresentar de uma maneira diferente na COP26. Poderia se apresentar com compromissos claros, tangíveis, rastreáveis, no que diz respeito ao combate ao desmatamento, notadamente na região amazônica, e demonstrando que vai estabelecer ambiente de mercado, ambiente de negócios competitivo, abrindo a nossa economia para a inovação, de modo a atrair tudo que diz respeito à tecnologia de baixo carbono. Essas tecnologias, em alguns casos, como por exemplo o hidrogênio verde, ainda apresentam-se em estágios iniciais em diversos países, mas o que temos que fazer é aproveitar as nossas vantagens comparativas na área energética para poder atrair cadeias de valor, abrindo a nossa economia, trazendo investimentos, ajudando as nossas empresas a integrarem cadeias globais e inovando, notadamente na área energética. Isso, obviamente, além de estimular a restauração florestal, a economia da regeneração e sendo implacável com o combate ao desmatamento ilegal. É disso que o Brasil precisa para apresentar-se com credibilidade nessa COP26 que começa agora no próximo domingo. Portanto, mãos à obra, a escolha é nossa, só nos resta trabalhar, mostrar o nosso bom desempenho e aproveitar o potencial energético e o potencial de soluções baseadas na natureza que o Brasil tem. É claro que há uma oportunidade também em trabalhar para que o chamado artigo 6 do Acordo de Paris seja regulamentado, fazendo com que a precificação de carbono se dê em mercados internacionais, alavancando ainda mais o nosso potencial de compensação ambiental a partir de soluções baseadas na natureza. Mãos à obra, vamos em frente, que o Brasil tem o potencial fazendo seu dever de casa corretamente. Muito obrigada. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um acordo entre 60 países para a redução das emissões do gás metano em 30% até 2030, com relação a 2020. Essa proposta foi liderada pela União Europeia e pelos Estados Unidos, e o metano é um gás muito poluente. Ele é 80 vezes mais potente na formação dos gases de efeito estufa do que o dióxido de carbono. Ele tem a vantagem que ele se dissipa mais rápido. Em 20 anos, ele se dissipa da atmosfera, mas é muito mais prejudicial. E a agricultura é a fonte principal da emissão do metano. E aí você vê, então, como o Brasil é importante nessa equação. As emissões dos animais, sobretudo do gado bovino, o esterco, enfim, toda a parte digestiva, do processo digestivo dos ruminantes libera o gás metano, e isso é responsável por cerca de 32% das emissões de metano causadas pelo ser humano.
o cultivo de arroz em casca em campos inundados, aquele arroz de várzea, que evita que o oxigênio penetre no solo, também cria condições ideais para as bactérias que emitem o metano e é responsável então por outros 8% das emissões. O Brasil emitiu em 2020 9,5% mais gases do efeito estufa em 2020 do que em 2019. Já no resto do mundo, no mundo inteiro, as emissões caíram 7% por causa da paralisia econômica causada pela pandemia. Os cálculos são do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SEEG, um projeto independente que reúne organizações não governamentais, empresas e instituições acadêmicas. Por que o Brasil emitiu mais enquanto o mundo emitia menos? Porque o uso da energia responde por 74% das emissões de gases do efeito estufa. Então, se a economia para, as emissões caem. No Brasil, a energia é menos de 20% das emissões. É o uso da terra, que inclui o desmatamento e as queimadas, que responde por 72%. E as queimadas aumentaram em 2020, assim como o desmatamento. Então é por isso que o Brasil teve aumento das emissões. Um relatório anual do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente afirma que o Brasil aumentou a meta de emissões, porque não reviu a porcentagem da sua redução depois do aumento no cálculo do inventário de 2005. Quando teve o Acordo de Paris, em 2015, o Brasil se baseava num inventário de emissões de 2,1 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente no ano de 2005. Depois disso, teve uma revisão do inventário. Isso é normal, o Ministério de Ciência e Tecnologia vai revendo o inventário à medida em que a ciência avança. Então ele recalculou as emissões de 2,1 bilhões de toneladas para 2,8 bilhões. O Brasil manteve a meta de redução em 43% para 2030 e com isso pode emitir 400 milhões de toneladas de dióxido de carbono a mais. Isso num contexto em que os principais emissores do mundo, e o Brasil é o 7º do mundo em emissões, elevaram as metas de redução das emissões, porque a ciência mostrou que as metas do Acordo de Paris não eram suficientes para manter o aquecimento em 2 graus até o meio do século ou, de preferência, em 1,5 grau em relação à era pré-industrial. Aliás, o relatório afirma que, além de as metas não serem suficientes, as políticas implantadas pelos países ficam aquém das próprias metas, não cumprem as metas, e com elas o mundo vai aquecer 2,7 graus até 2050, em vez de, no máximo, 2 graus. O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, divulgado em agosto, já afirma que o planeta está 1,1 graus centígrado mais quente do que na era pré-industrial. Nas minhas conversas com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele argumenta que as metas do Acordo de Paris são porcentagens e não números absolutos. Por isso que o Brasil não tem que mudar as suas porcentagens quando mudam os números absolutos. E que o inventário pode ser revisto de novo para baixo. E aí o Brasil teria dificuldade de cumprir a meta, porque seriam menos emissões do que aquelas acordadas em 2015 no Acordo de Paris. Mas o embaixador Paulino de Carvalho Neto, que é secretário do Itamaraty para Assuntos Políticos Multilaterais e que encabeça a equipe de diplomatas brasileiros na COP26, disse à agência Reuters que o Brasil vai elevar de 43% para 45% a meta de redução das emissões para 2030. E o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil quer antecipar em 2 ou 3 anos o fim do desmatamento ilegal, que o presidente Bolsonaro prometeu atingir em 2030.
O Hamilton Mourão disse também que as queimadas diminuíram 40% este ano. O relatório do PNUMA, da ONU, afirma que apenas o Brasil, a China e a Rússia aumentaram suas emissões entre janeiro e julho de 2021, em comparação com 2019. O PNUMA se debruçou sobre os países do G20, que representam 80% das emissões do mundo. E o Brasil também consta da lista de 8 países do G20 que emitirão mais em 2030, a julgar pelas políticas implementadas, do que em 2010. Os outros são Argentina, Índia, Indonésia, México, Rússia e Arábia Saudita. Bom, no Acordo de Paris, os países ricos prometeram repassar 100 bilhões de dólares por ano a partir de janeiro de 2020 para financiar de diversas formas a preservação das florestas. Essa promessa não foi cumprida, nenhum dólar sequer foi repassado. O ministro Joaquim Leite me disse que vai propor na COP26 a elevação desse montante de 100 bilhões de dólares para 1 trilhão de dólares por ano. A gente fica agora com a análise da Glenda Rangel Rodrigues, consultora líder em qualidade do ar e descarbonização da Ramboll Brasil. Ela diz que metas ambiciosas são boas, mas mais importante é o cumprimento delas e, portanto, a credibilidade. Em relação às metas, é interessante sempre, ir avançando, ter metas mais desafiadoras. A questão maior nesse momento é conseguir mostrar credibilidade e governança em relação aos compromissos já assumidos. Eu acho que esse é o maior desafio para o Brasil, Então, chegar lá com uma meta um pouco mais desafiadora para 2030, claro que é bom, Ir avançando nas metas é bom, mas mais importante para o Brasil nesse momento é mostrar credibilidade, é mostrar que tem condição de atingir as metas. A revisão da meta do Acordo de Paris é sempre esperada, para que seja mais ousada. Mas e a credibilidade? Como é que fica a garantia desse atendimento, a garantia do esforço? Eu diria que isso é o mais importante do Brasil levar para a COP em relação a metas. A Glenda analisou também a proposta do ministro do Meio Ambiente de elevar de 100 bilhões de dólares para 1 trilhão de dólares por ano os aportes dos países ricos para os programas de desenvolvimento sustentável. Falar de bilhão, falar de trilhão é bem difícil, Conseguir imaginar para onde que vão esses números. Mas o que é importante para a gente pensar? O Brasil ele tem uma situação, que ele é um potencial, país gerador de créditos de emissão. Ele tem um potencial muito grande de ter muita redução de emissão. Não apenas pela manutenção da floresta, Claro que é uma fonte fundamental, porque hoje em dia quase 50% das emissões de carbono vêm das questões relacionadas ao desmatamento, mas também em outros setores, Por toda a nossa experiência com energia renovável, nossa matriz de geração de energia elétrica é muito renovável, tem potencial de se tornar ainda mais, Com toda a experiência que a gente tem e cada vez maior com energia eólica, o potencial enorme nessa energia solar, a nossa experiência com biodiesel e com álcool, com biocombustíveis. Então, a gente tem uma experiência grande com renováveis. A gente tem um agronegócio que é uma fonte de emissão grande, porque ele é grande, com investimento cada vez maior e se tornar menos intensivo em carbono, é muito importante isso. Existe um grande movimento nesse sentido. Então, existe um enorme potencial para o Brasil de ser um grande receptor de recursos de investimento para redução de emissão. Por que não está acontecendo na ordem de grandeza esperada? Principalmente porque falta evoluir na governança, falta evoluir nos nossos marcos regulatórios. Quando isso estiver mais bem estabelecido, e houve avanços esse ano em relação a isso, vai ficar mais seguro para os investidores, terem certeza de que o seu investimento está sendo feito para reduzir a emissão de carbono. Isso é tão nítido de ver que, por exemplo, quando se fala em títulos verdes, onde há uma governança muito forte, uma certificação muito forte, esses recursos estão vindo. Ou seja, as pessoas estão comprando títulos de dívida, do agronegócio, de energias renováveis, para esses projetos.
porque esses projetos têm uma grande garantia, né? É feito muita certificação, tem um arcabouço, né, legal e regulatório. Então, precisa haver um aprimoramento, precisa haver uma governança da questão de crédito de carbono para o Brasil. E o PL 528, ele é bastante promissor nesse sentido, né? Porque ele prevê o mercado de redução de emissão, ele prevê também um importantíssimo sistema de registros de projetos de emissão, registros de redução de emissão, que vai ser fundamental. E ele pretende reunir todos os projetos aí, né, nesse registro. Então, é um PL muito importante que, quando for aprovado, vai reforçar, né, essa governança. E aí vai dar segurança. E aí a velocidade, né, da gente receber esses recursos vai ser proporcional à velocidade que a gente vai ter, né, que o Brasil vai ter, de propor esses projetos, né, de ter projetos robustos para oferecer. Então, essa governança ela é fundamental e ela, sim, ela vai alavancar o recebimento de financiamentos externos e o aumento também, né, das possibilidades de financiamento interno. Então, assim, é super importante dar uma clareza, né, ter um esforço em relação a essa governança. A Glenda explicou também a consolidação do mercado de carbono no mundo e como ela pode beneficiar o Brasil. Há uma expectativa agora muito grande em relação ao artigo 6 na COP26, né? Porque ele vai definir regras, né? Regulamentação para esse mercado internacional. E ele é muito importante para todo mundo, porque o mercado ele permite que haja uma otimização de recursos, né, na gestão de emissões. Porque assim, países, né, ou indústrias que já fizeram muitas reduções e que agora o próximo passo da redução vai ficando cada vez mais caro, né, o custo da redução de carbono vai ficando cada vez mais caro, eles vão ter oportunidade de investir em outros lugares onde esse custo de redução de emissão ele é mais barato. E o Brasil é um potencial, né, fornecedor, né, de projetos de redução de emissão. E, além das próprias metas, ele tem condição de ser um grande fornecedor de projetos de redução de emissão. Então, sim, vai ser super importante para o Brasil, né, uma boa regulamentação. Tem participação brasileira nessas discussões, o que é muito importante. Aliás, a participação do Brasil nas conferências, né, ela sempre foi muito forte, então é importante, isso sempre foi muito oportuno para o Brasil. E o que vai continuar sendo importante, né, que vai... É a mesma resposta que eu dei na outra pergunta, é a gente ter uma boa governança interna. A gente também ter o nosso marco regulatório para saber como que vai ser a nossa interface com esse mercado internacional, para gerar credibilidade, para trabalhar nas questões de dupla contagem, né, para evitar a dupla contagem, né, para dar segurança e certificação dos créditos. Então, assim, super importante a gente trabalhar na nossa governança também para atuar da forma mais eficiente no mercado internacional. Eu entrevistei nessa quinta-feira o embaixador do Reino Unido em Brasília, Peter Wilson, que está numa posição muito privilegiada para analisar a COP26. Primeiro, porque o Reino Unido é o anfitrião, é o presidente dessa Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. E segundo, porque o Peter Wilson está no Brasil, que é um dos países mais visados nessa conferência. Ele, na entrevista, passou uma imagem positiva em relação ao Brasil, disse que o Brasil tem credibilidade, sim, que não há um problema de credibilidade, que o Brasil apresentou metas interessantes, sobretudo no que diz respeito à eliminação do desmatamento ilegal até 2030 e que espera, sim, que o Brasil melhore as suas metas, mas que também os outros países melhorem as suas metas, que tem que haver um esforço conjunto e que o Brasil está aí dentro desse universo de países que precisam se esforçar ao máximo possível. Sobre essa ideia do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, de aumentar de 100 bilhões para $1 trilhão os repasses dos países ricos, ele disse: ambição é bom, quanto mais ambição é melhor. Então vai ser necessário colocar isso na mesa e negociar. Para o Peter Wilson, a grande questão que a COP26 tem que mirar é chegar a um resultado de, no máximo, 1,5 de aquecimento global, de graus centígrados de aquecimento global até 2050, com relação
à era pré-industrial. Como presidente da COP26, nós somos muito ambiciosos, não só pelo Brasil, mas pelo todos os países. E nós temos 4 temas muito importantes da COP. É energia. Na energia, o Brasil tem uma matriz muito limpa. É transporte. E sobre isso, o Brasil tem etanol e tem emissões de transporte que é muito mais baixo que muitos outros países. É financiamento. Isso é nosso dever como países desenvolvidos de fornecer o objetivo de Paris, atingir 100 bilhões de dólares ano por ano, e nós vamos atingir este objetivo em 2023. E 4 é de eliminar desmatamento ilegal até 2030. E de eliminar todo o desmatamento em 2030, se é possível. Sobre isso, o presidente Bolsonaro já fez um compromisso muito claro à cúpula de Biden em abril, e nós esperamos que o Brasil vai anunciar outras metas ano por ano para eliminar desmatamento. Mas com todos os países, nós temos muitos temas, muitas declarações muito importantes ao COP. Nós queremos adicionar todos os compromissos nacionais para atingir nosso objetivo-chave. Nosso objetivo-chave é de manter o crescimento do clima ao menos de 1,5 graus. Se nós não podemos atingir este objetivo, isso vai ser uma catástrofe global para todos nós, para todos os nossos agricultores e também para todos os nossos cidadãos. E por isso é muito importante que a presidência e a COP26 vai conseguir. Eu penso que a coisa mais importante é que todos os países têm desafios com o clima e nós em Reino Unido também tem nossos desafios em questão do clima. O que nós queremos é de criar uma atmosfera em Glasgow durante o COP26 que tem todos os países contra mudanças catastróficas do clima. E por isso é muito importante ouvir o que os países dizem. E o Brasil tem um papel muito importante para fazer em COP26. O Brasil é um superpoder do meio ambiente e por isso nós queremos ouvir o que o Brasil quer dizer ao COP. Eu penso que este tema é muito, muito importante. É falar de 1 trilhão, falar dos números muito altos e um sinal de ambição também. O que nós queremos criar é um mercado internacional de carbono que vai criar oportunidades para o Brasil e outros países para vender créditos de carbono. E o Brasil tem muitas vantagens sobre isso e tem muitas oportunidades para vender os créditos aos outros países. Se nós podemos conseguir completar o trabalho de Paris, se nós podemos concordar sobre um artigo que se chama artigo 6, nós podemos criar um mercado de alta qualidade internacional de carbono que vai valorizar os créditos do Brasil. Esta ambição é uma ambição que o ministro Leite tem e que nós temos também, é de criar as condições para mobilizar financiamento global para eliminar os problemas das emissões até 2050. Isso é muito, muito importante e nós somos muito ambiciosos sobre isso. Antes da COP26, o G20 se reúne neste fim de semana em Roma. O presidente Joe Biden quer discutir os preços da energia, o programa nuclear iraniano e os problemas nas cadeias de valor, segundo disse o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. O Biden também buscará consolidar a criação do imposto mínimo global de 15% para as empresas, isso para eliminar a vantagem comparativa dos paraísos fiscais que cobram poucos impostos das empresas. Houve um acordo na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, para a elevação e para a criação desse imposto mínimo e muitos países aderiram também. O Biden deve se encontrar com o Papa Francisco no Vaticano nessa quinta-feira. Você sabe, o presidente Joe Biden é católico, um católico devoto. As negociações sobre a retomada do acordo nuclear iraniano vão recomeçar até o fim de novembro, segundo o chefe da equipe de negociadores iranianos, Ali Bagheri Khan. Ele disse isso depois de conversar com o enviado europeu para as negociações com o Irã, Enrique Mora. Outro tema central, claro, é a mudança climática
que está relacionada com o primeiro tema que eu citei na agenda do Biden, o preço da energia. O Joe Biden irá diretamente de Roma para Glasgow para participar da COP26. Outros governantes também irão diretamente e outros voltarão para casa antes de ir para Glasgow. Mas existem 4 governantes que não vão participar da reunião do G20. São o Xi Jinping, da China, o Vladimir Putin, da Rússia, o Fumio Kishida, do Japão, e o Andrés Manuel López Obrador, do México. O Xi Jinping está lidando com a crise energética, a explosão da bolha imobiliária e as previsões de queda no crescimento que ameaçam o slogan atual dele, chamado Prosperidade Comum. Tem reunião do Comitê Central do Partido Comunista Chinês entre os dias 8 e 11 de novembro, e esse vai ser o pontapé inicial para o processo de sucessão que ocorrerá no final do ano que vem, quando o Xi Jinping completa 2 mandatos de 5 anos. O Xi Jinping, você sabe, mudou a lei chinesa para poder se reeleger indefinidamente. Como assim eleger? Sim, é isso mesmo. O Comitê Central do Partido Comunista endossa o nome do secretário-geral e presidente da China, e o Congresso Nacional do Partido Comunista, que reúne cerca de 2.000 delegados, ratifica o nome. Pode haver uma puxada de tapete? Muito, muito improvável, mas poderia haver um desafio ao nome de Xi Jinping diante da crise que a China está enfrentando. Então, o presidente chinês não quer correr riscos. Já o Vladimir Putin, da Rússia, está preocupado com a pandemia da Covid, que está descontrolada na Rússia. Você sabe, a Rússia decretou um feriado, a gente falou disso no programa anterior, um feriado prolongado de 10 dias para fazer frente a essa proliferação do vírus da Covid. E no próprio entorno do presidente Vladimir Putin, houve dezenas de pessoas da equipe dele que foram diagnosticadas com Covid. Ele próprio teve de fazer quarentena no mês passado, depois de uma crise de tosse numa reunião do gabinete. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida não vai a Roma porque enfrenta eleições nesse domingo. E o Andrés Manuel López Obrador, do México, raramente viaja ao exterior. Ele também não foi à última cúpula presencial do G20 no Japão, ocorrida em 2019. O presidente Joe Biden afirmou nesta quinta-feira que alcançou um acordo com a sua própria bancada democrata no Congresso para a aprovação de um pacote para programas ambientais e sociais. Foi em cima do laço, né? Porque o Biden está indo para o G20 e depois para a cúpula do meio ambiente, a conferência da ONU, COP26. Então precisava pelo menos ele, que é um protagonista de toda essa questão ambiental, mostrar que ele consegue resolver, superar a resistência política dentro de casa e dentro do partido dele. Mas aquele programa de 3 trilhões e 500 bilhões de dólares foi cortado pela metade para 1 trilhão 750 bilhões de dólares para atender às preocupações dos democratas no Senado e na Câmara com relação ao gasto público muito elevado. Biden celebrou bastante esse acordo e disse, abre aspas, isso mudará fundamentalmente para melhor a vida de milhões de pessoas. Também vai ser tocado adiante o programa de infraestrutura de 1 trilhão de dólares, que foi objeto de um acordo entre democratas e republicanos no Senado. O Biden comparou o seu feito ao dos ex-presidentes Franklin Delano Roosevelt e Lyndon Johnson, que também tiveram grandes programas de injeção de recursos federais. E a empresa Facebook vai mudar de nome no meio dessa crise que está enfrentando por causa das denúncias sobre a atuação dela, que colocaria o lucro acima da proteção dos usuários contra a desinformação e o discurso de ódio. Você sabe, existe a empresa Facebook, que é dona da rede social Facebook, assim como é dona também do Instagram e do WhatsApp, e existe a plataforma Facebook. Então, a empresa passará a se chamar Meta,
que é uma abreviação do conceito de metaverso, que é a ideia da empresa de combinar realidade aumentada com realidade virtual. Ao anunciar essa mudança, o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, disse, abre aspas, tenho pensado muito sobre nossa identidade e como começaremos um novo capítulo. O Facebook é um dos produtos mais usados da história no mundo. Hoje somos vistos como uma empresa de redes sociais, mas em nosso DNA somos uma empresa que cria tecnologia para conectar pessoas. E o metaverso é a próxima fronteira, tal como as redes sociais eram quando começamos. Então, ele vai dar mais ênfase aí a essas ferramentas de realidade aumentada e realidade virtual e, para se reposicionar, muda o nome da empresa para Meta. No calor da divulgação do relatório final da CPI da pandemia, em que o presidente Jair Bolsonaro foi acusado de responsabilidade sobre parte das mortes por Covid-19 no Brasil, o presidente Donald Trump divulgou um comunicado no qual ele apoiou o Jair Bolsonaro. O comunicado diz o seguinte, abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro e eu nos tornamos grandes amigos nos últimos anos. Ele luta muito e ama o povo do Brasil, assim como eu faço pelo povo dos Estados Unidos. O Brasil tem sorte de ter um homem como Jair Bolsonaro trabalhando para eles. Ele é um grande presidente e nunca decepcionará o povo de seu grande país. Fecha aspas. É o Donald Trump que divulgou isso por e-mail, já que ele está censurado, cortado no Twitter, onde tinha mais de 80 milhões de seguidores, e também no Facebook, por acusações de espalhar notícias falsas. Essa convergência entre o Bolsonaro e o Trump está só aumentando à medida em que o Bolsonaro, de acordo com as pesquisas, enfrentaria dificuldades para se reeleger no ano que vem, assim como o Trump não conseguiu se reeleger. Assim como o Bolsonaro contesta já por antecipação os resultados das eleições, se lhe forem desfavoráveis, Trump fez isso também em 2020 e esse apoio se materializou no dia 4 de setembro, quando o deputado Eduardo Bolsonaro realizou um evento chamado de CPAC Brasil. Você sabe que existe o Comitê de Ação Política Conservadora, que naturalmente foi capturado pelo Trump, pertence ao Partido Republicano, então essa é a sigla, CPAC. E aí o Eduardo Bolsonaro trouxe o CPAC para o Brasil num evento de apoio ao Jair Bolsonaro. O Donald Trump Jr., que é o filho mais velho do ex-presidente, tinha planos de vir para esse evento no dia 4 de setembro, mas o voo dele foi cancelado por causa de um furacão. Então, o que ele fez foi participar por vídeo. Também o Steve Bannon, que foi assessor do Trump na primeira campanha de 2016 e é um ícone da extrema-direita, disse que a eleição do ano que vem no Brasil é a segunda mais importante do mundo, depois da eleição americana. E agora, como a gente já informou no programa anterior, o Trump vai criar uma rede social própria, a Truth Social, como Social Verdade, e em parceria com uma empresa cujo diretor financeiro é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Essa rede deve estar no ar no ano que vem, então poderá também abrigar o presidente Jair Bolsonaro, que já começou a ter problemas com as redes sociais, né? Ele teve a sua live no Facebook tirada do ar por causa de afirmações que associavam a vacina ao vírus da AIDS, algo que não foi comprovado, né? Houve uma pesquisa no ano passado de uma determinada tipo de vacina de adenovírus, uma vacina que não é aplicada no Brasil e nos outros países do mundo. Esse tipo de vacina que estava sendo pesquisada pareceu aumentar a vulnerabilidade das pessoas para o vírus da AIDS. É claro que a pessoa precisava ser contaminada pelo vírus da AIDS para ficar doente. Enfim, era algo muito hipotético, que era apenas um alerta dos cientistas e não existe
ligação nenhuma entre as vacinas que são aplicadas nas pessoas e o vírus da AIDS. Zero, nada a ver uma coisa com a outra. O governo paquistanês comunicou nessa quinta-feira que não vai mais aceitar a saída do Paquistão de refugiados afegãos que tenham entrado ilegalmente. Isso passará a vigorar a partir do dia 5 de novembro e complica muito ou quase impossibilita as operações de resgate de afegãos, inclusive as que estão sendo feitas pelo Brasil. Porque essas pessoas que estão tentando sair do Afeganistão como refugiadas são pessoas ameaçadas pelo Talibã. Então eles não podem ir até as autoridades do Talibã e pedir, por exemplo, um passaporte. Eles estão se escondendo dos Talibã. Então como é que eles vão conseguir um passaporte do governo que é do Talibã? É por isso que essas pessoas estão fugindo do Afeganistão ilegalmente pelas fronteiras porosas com o Paquistão e com o Irã. No Brasil existe uma frente de entidades chamada Coalizão Brasil-Afeganistão, que está com 47 afegãos em Islamabad, aguardando o visto brasileiro para virem para o Brasil. Também existem cerca de 100 que poderão se juntar em breve a esse grupo no Paquistão. E outros 800 afegãos que estão no Afeganistão tentando sair. Então isso agora se transformou numa corrida contra o tempo, já que eles têm até o dia 5 de novembro para deixar o Paquistão depois de terem saído ilegalmente do Afeganistão. Você se lembra que o presidente Jair Bolsonaro assinou uma portaria no dia 3 de setembro autorizando os vistos humanitários para os afegãos. Mas como o governo brasileiro não dispõe de recursos para bancar a travessia, a estadia e a viagem e o acolhimento dos refugiados no Brasil, é a sociedade civil que tem feito isso, sobretudo por meio da Coalizão Brasil-Afeganistão. Agora, o que está faltando é um ofício do governo brasileiro para que a coalizão seja reconhecida perante o governo do Paquistão, perante a Organização Mundial de Migrações, da ONU, para que ela possa atuar com mais eficácia. E agora, como eu digo, o tempo está acabando. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito, para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lourival Santana. Pesquisa de sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lourival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.